E aí pessoal, aqui é Gai Gaia. Hoje nós vamos continuar com o nosso vídeo 2 do Tormentaverso, onde nós vamos falar sobre o Panteão de Arton. Então, no último vídeo nós falamos sobre como Tormenta é um cenário de alta fantasia e que um dos aspectos fundamentais dele é que os deuses estão presentes na vida das pessoas. Vamos ver aqui uma imagem do Panteão Artoniano. Esta é a imagem do Panteão atualizado de Arton. O que acontece? Os deuses artonianos eles são muito semelhantes aos deuses mitológicos gregos, em que os deuses mitológicos eles representavam as coisas que eles nomeavam e também viviam constantemente no mundo dos mortais, criando semideuses, fazendo seus próprios objetivos, agendas, também assim com os deuses de Arton. Os deuses, ao mesmo tempo, se manifestam uma coisa, representam essa coisa e são também afetados por essa coisa. Então, vamos ver aqui os deuses maiores, os deuses do Panteão de Arton e também os deuses caídos do Panteão, que são igualmente importantes. A começar por Alihanna. Alihanna é a deusa da natureza, a natureza harmoniosa, a natureza comum. Ela é a deusa dos animais, de todos os animais que existem, basicamente, sob o sol. A gente vai ver isso depois. Mas Alihanna é a deusa dos druidas, aqueles que procuram também muitos povos animistas. Ela representa também a deusa que está relacionada aos vegetais, às florestas. Então, Alihanna é esta deusa destas coisas. E ela tem como maior rival e grande oponente Megalok, que é seu irmão, que é o deus dos monstros, da natureza selvagem, da natureza violenta, da lei do mais forte. Alihanna ela é representada normalmente por um animal quadrúpede com centenas de cabeças, das cabeças de todos os animais que existem. Mas ela também pode ser representada por essas formas antropomórficas, quase como uma deusa egípcia. Em segundo, nós vemos Asgard, o deus do sol, do dia e da luminosidade. Se existe sol, se existe dia em Arton, é em razão da existência de Asgard. Asgard esteve em conflito com Tenebra durante bilhões de anos, no começo dos tempos, para determinar quanto duraria o dia. E, como houve empate, então foi determinado que em Arton o dia teria 12 horas e a noite teria 12 horas. Asgard é principalmente cultuado pelo povo do grande deserto de Arton. Em terceiro aqui, nós vemos Glórien. Glórien é a deusa dos elfos, e também ela pode ser considerada a deusa da perfeição élfica, ou daqueles que buscam a perfeição. Ela é uma deusa caída, ela não mais faz parte do panteão. O cenário de Tormenta existe há 20 anos, por isso que existe a campanha do Tormenta há 20 anos, que quebrou todos os recordes de financiamento coletivo online. E Glórien, ela, ao longo desses 20 anos de Tormenta, ela caiu, deixou de ser uma grande deusa, e hoje ela é serva e escrava do atual rei do panteão, do deus central do panteão, do chefe do panteão, que é Tauron, que nós vamos ver mais à frente. Glórien atualmente é então uma deusa menor, não é mais uma deusa maior, e o mundo, desde quando Glórien caiu, está em frangalhos, em pedaços. Parece que a queda da deusa dos elfos fez com que o mundo entrasse em um ciclo contínuo de caos, desordem. Ela é representada normalmente como uma elfa com uma espada longa e um arco, ou então um elfo com duas espadas. Aí nós vemos uma mistura das duas representações comuns de Glórien. Agora nós vamos para o Grande Oceano. O Grande Oceano é literalmente os mares de Arton. Se existem mares em Arton, se existe água, é em razão do Grande Oceano. Ele é um deus particularmente neutro, ele não gosta, não se envolve muito com as coisas dos outros deuses, e ele mais ou menos vive nas coisas e nas feições dele. Ele é o deus de tudo que existe no reino não seco de Arton, no reino molhado. Depois nós vemos Huginn. Huginn é o deus da trapaça, das brincadeiras, dos ladrões. Ele é também considerado deus dos ladrões. E ele era um deus menor até que houve a revolta dos três. Quando nós chegarmos nos deuses, nós vamos conversar sobre a revolta dos três. Mas Huginn, ele era um deus menor que assumiu o poder quando outros deuses caíram. Antes de Glórien cair, caíram 3 deuses, e aí a gente vai conversar isso mais na frente. Mas ele era um deus menor e virou um deus maior. Nós temos agora Kaliadranor. Não sei exatamente como é a pronúncia, então misturo a pronúncia mais ou menos das línguas que eu conheço. Então Kaliadranor, ele é o deus dos dragões, do poder e da tirania. Ele é um dos iniciais da revolta dos três.
A revolta dos três foi feita por Kal-Ua Draenor, por Valkyria e por Tilion, os três deuses. E os três eles criaram basicamente a raça dos Lefeu, que eram criaturas que iriam avançar e se tornar super poderosas, que eles iam usar como armas para derrotar e matar os outros deuses do panteão e tomar o poder. No caso, esses Lefeu eles acabaram criando a Tormenta. Se vocês lembram, a Tormenta é um grande apocalipse que vem na forma de uma tempestade de sangue, ácido e demônios que cai do céu para destruir o mundo. Esse apocalipse está afetando grandes partes de Arton e está lentamente destruindo o mundo e também os deuses. Então, foi por culpa dos três, da revolta dos três, de Kal-Ua Draenor, de Valkyria e de Tilion, que isso aconteceu. Eles que criaram os Lefeu. E, como castigo, os outros deuses conseguiram vencê-los, derrotá-los e derrubá-los. Kal-Ua Draenor, ele foi esquecido, todo o seu culto foi esquecido, ele ficou apenas conhecido como o Terceiro, e ele também foi preso no mundo de Arton, o corpo dele foi preso. Ele só voltou a ser um deus há pouco tempo atrás, quando caiu Glórien, quando Glórien foi derrubada, ela perdeu seu status como deusa maior, após a derrota dela. Como isso é importante, vamos só dar uma pausa aqui e voltar para Glórien. Glórien, ela perdeu seu status de deusa maior quando os elfos, que eram sua raça protegida, a raça que ela criou, eles foram praticamente extintos pela aliança goblinoide. Os goblins, os hobgoblins, os bugbear, os goblins gigantes se uniram e basicamente destruíram a capital élfica de Lenoren e praticamente exterminaram os elfos. E com isso, Glórien, tentando achar uma saída, ela convocou a Tormenta. Ela convocou os Lefeu, que foram criados pelos três, pela revolta dos três, e tentou usá-los como arma, falhou. Isso é uma coisa um pouquinho mais complexa que nós vamos falar em outros vídeos, mas basicamente nesse processo que a Tormenta ela não pôde ser controlada, ela simplesmente foi jogada no mundo como um problema. Glórien, o mundo de Glórien, o mundo de deuses dela, o mundo divino de Glórien foi atacado pela Tormenta, destruído, e ela então teve que se dobrar o joelho e ser escravizada por Tauron para não ser desintegrada. Então esse foi o processo de Glórien perder o seu status de grande divindade. E quando ela caiu, entrou Kal-Ua Draenor. No caso, Kal-Ua Draenor ainda está muito fraco e ele está preso no corpo de uma elfa extremamente enfraquecida e ferida no mundo mortal. Mesmo assim, ele já voltou ao panteão e está lentamente ganhando força, sendo o deus da tirania, e como Arton está cada vez mais pego em guerras e em tirania, ele está ganhando cada vez mais força. Agora vamos para possivelmente o maior deus na atualidade de Arton. Eu estou falando aqui do tempo de 1410 do tempo artoniano. Então, o tempo de 1410, o tempo é marcado pela chegada dos elfos e a fundação da cidade de Lenoren. Então, no ano de 1410, Kin, ou Keen, depende muito de como você queira pronunciar. Você pode pronunciar tanto como Kin, um nome mais inglês, ou como Keen, um nome mais latino, depende de por onde você quer seguir a pronúncia. Ken, ele é o deus da guerra. Arton, atualmente, no ano de 1410, está completamente em guerra. Todos os reinos, todos os povos praticamente estão em guerras, sejam entre si mesmos, sejam com outros povos. Kin, sendo esse representante da guerra pela guerra, da guerra pelo sangue, do sangue por sangue, da morte, da destruição pela destruição na própria guerra, ele atualmente é um dos deuses mais poderosos de Arton, em razão da situação em que Arton se encontra. Então, vamos agora para Khalmyr. Khalmyr, ele é o deus da justiça. Ele era antigamente o rei do panteão, o deus central, o chefe do panteão. Ele era o deus mais cultuado em Arton pela justiça, pelas leis. O que aconteceu é que atualmente ele não é mais o deus central. Num mundo cheio de guerras e injustiça, Tauron, o deus da força, ele desafiou Khalmyr para um combate pelo trono do panteão. Khalmyr simplesmente desceu do trono, achou que era o mais justo se fazer, ao invés de ter um combate. E desde então Khalmyr está bastante ausente. Khalmyr, ele portanto, ao sair do trono, basicamente, e Tauron entrar, o que nós vemos é Arton agora está num mundo cada vez menos entregue à justiça. Tem menos justiça e mais guerra. Então é muito interessante perceber isso. Vamos agora para Lena, deusa da vida.
Lena, também chamada de deusa criança, é a deusa que permite a existência de vida no mundo. Foi a partir dela que veio a vida, e é a partir dela que a vida se prolifera, a vida cria mais forças, mais raízes. Então Lena é a deusa que permite a vida de existir. Ela é tão importante, tão poderosa, tão necessária, que as pessoas, ela é o único deus que não tem inimigos. Ela é o deus que não tem inimigos, e todos os deuses querem que ela fique bem. Inclusive, quando Lena fica triste, não nasce vida. Então querem que ela fique bem, isolada, longe de todas as disputas e guerras, brincando sozinha, porque quando Lena fica triste, a vida não surge, nova vida não surge. Todos querem vida. Mesmo a guerra e a morte precisam antes de vida para poder acontecer. Então, Lena é uma deusa muito importante. No próximo vídeo, porque agora estamos em 10 minutos, vou dividir em 2, senão vai ficar um vídeo muito grande. No próximo vídeo vamos continuar aqui falando sobre os deuses. Aqui foi Gaia, até a próxima, pessoal. Falou!